Ó, sobre função variática ou macrovariática, tanto faz o nome. É a função que tem um número variado de parâmetros. Primeira coisa, ela exige que tenha pelo menos um parâmetro fixo. Não tem como criá-la assim só com os 3 pontos, que vai dar erro. Pode ter vários parâmetros fixos antes dos variáveis, mas pelo menos um tem que ter. Aí como que usa? Você começa, declara, vem com essa linha aqui, ó, VA list args, isso aqui é padrão. Aí vem com VA start. E o que essa linha faz? Você informa o último parâmetro fixo. Como eu tenho só um, eu informei ele. Se tivesse vários, eu pegava o último e colocava ele aqui. Aí, o que isso significa? Depois desse último parâmetro fixo, ela vai começar a analisar os parâmetros variados que foram passados no lugar dos 3 pontos. E aí, essa linha aqui é o que vai ler o primeiro parâmetro variado. Se eu quiser passar 3 parâmetros dentro dessa função aqui, eu preciso ter 3 vezes essa linha aqui. Lógico, aqui eu colocaria outra variável, né? Não faria sentido jogar na mesma. Ou joga na mesma, tanto faz, mas enfim. Essa linha lê o primeiro parâmetro, essa aqui lê o segundo, e essa lê o terceiro parâmetro. Quer eu tenha passado o parâmetro ou não, ele vai tentar ler. Essa linha ele vai tentar ler. É aí que mora o problema da macrovariática. É isso que torna ela insegura. E ela é bastante... Quando você pergunta para a IA, por exemplo, ela vai desencorajar bastante você de usar isso aqui, porque qualquer vacilo que você dá na hora de chamar a função trava o microcontrolador. Por exemplo, se ela tá assim, ó, ela vai ler um parâmetro, mas a hora de chamar ela, eu chamei ela aqui, passei true, que é o valor ali, ou passei falso, não interessa, e não passei o parâmetro extra. O ideal seria eu chamá-la assim, o certo era chamá-la assim, passando um valor qualquer, uma variável ali, que é o primeiro parâmetro variático. Se eu chamo assim, quando chega aqui ela vai tentar ler, ela encontra o 10 lá e salva ele ali, na variável. Agora se eu chamá-la assim, ó, não vai dar nenhum erro de compilação, porque é impossível o compilador fazer a verificação em parâmetro variático, porque ele não conhece a quantidade que a função espera, ela não define a quantidade de parâmetro esperado, então fica impossível dele verificar. Então ele deixa passar e chega na hora do microcontrolador de carregar o código, ele vai travar. Nesse caso aqui eu tinha carregado parecido com isso daqui, e tinha lugar que eu esqueci de passar o segundo parâmetro. Aí travou o ESP32. Ele ficou reinicializando sem parar. E não teve jeito, eu tive que desconectar ele da placa e carregar um código vazio nele, através do cabo USB, para recuperar ele. Por que dá esse BO todo? Porque chega nessa linha, ele vai tentar ler, como não existe parâmetro, ele vai ler o endereço qualquer da memória. E nisso pode corromper dado, pode trazer valor absurdo que a variável não comporta, enfim, pode dar um monte de problema. É um comportamento indefinido, né? Agora se eu chamo ali e passo o valor, dá certinho. Vamos supor que aqui eu passo uma variável no lugar desse valor, o int8t. Tá vendo que aqui tá int, né? Por quê? Aqui ele usa isso daqui que ele chama de promoção de tipo. Esse varg ele usa a promoção de tipo. Então qualquer valor que não for float, ele vai ler como int. Ele aceita, eu posso passar um char aqui, posso passar qualquer tipo de variável, não vai dar erro e vai funcionar normal. Na hora de ler, ele converte isso para int, ele faz a promoção de tipo. A não ser que aqui eu passo um float ou double. Float ou double, ele vai converter no lugar do int aí double. Aí nesse caso eu teria que colocar aqui como double, né? Opa, faltou letra aí. Eu teria que colocar assim, quer seja que se eu passasse float ou double, a escrita seria dessa forma.
Ali é int. Tá, aí para deixar um pouco menos inseguro do jeito que tá aqui, eu fiz dessa forma aqui, ó. Eu peguei esse primeiro parâmetro e aí quando eu for chamar a função, se eu passar um aqui, eu quero dizer que é para ela tentar ler o argumento, que tem argumento variático. Se eu passar 0 ou falso, né? Aí ela não tenta ler, tá vendo? Se eu chamo ela assim, ó. E não passo nenhum argumento, não passo o segundo parâmetro, ela não vai travar nada, porque lá eu passei falso, aquela pergunta se é verdadeira, não é, então ela não executa essa linha de tentar ler, ela simplesmente encerra os argumentos variados. Isso aqui funciona redondo. Agora, se eu chamar true e não passar o segundo argumento, aí vai travar do mesmo jeito. Aí ele vem como verdadeiro. E aí ele vai tentar ler aquilo que não foi passado e vai travar, vai ficar reinicializando seu ESP, pode dar uns bugs bem ferrados. Tem jeito de contornar isso? Não tem muito o que fazer, porque a função variática tem essa falha de segurança. O que dá para fazer, não diretamente na função, mas que funciona perfeitamente, é você nunca acessar a função diretamente, mas criar macros para acessar ela. Aqui, ó, eu criei essas duas macros aqui para acessar ela. Ô filha da puta! Aqui, ó, tem ela aqui, tá vendo? Como false. Quando eu quiser passar ela como false, eu chamo essa macro aqui, ó, como se fosse uma função. E aí a assinatura da macro eu não preciso passar nada. Chamaria definir brilho padrão. Aí como é uma macro, a macro já faz a verificação para mim. A verificação que não é feita lá, a macro consegue fazer, ó. Definir brilho padrão. Se eu tentar passar um valor, vai dar erro. Não, porque a macro não espera valor, né? Ela passa automaticamente falso, mas não espera valor ali dentro. E assim funciona perfeitamente ali. E se eu chamar a outra ali, ó, deixa eu colocar aqui. Se eu chamar ela, eu passar um valor qualquer, ela funciona. Tá vendo? O valor de brilho. Ah, mas não tem que passar true? Tem, mas aí a macro se encarrega disso. E se eu passar um segundo valor, ela já acusa erro pra mim. Então fica seguro. Ó, já acusa erro. Assim, usando macro, fica super seguro o uso da função variática. Desde que eu nunca acesse direto ela, sempre acesso através das macros. Se eu não passar nada, também vai acusar erro e não vai deixar compilar. Tá. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. O que acontece se eu fazer o acesso direto e passar vários valores? 20, 30, 1050, enfim, foi passando um monte de valor. A hora que chegar aqui para ler, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai dar problema nenhum. O que vai acontecer é que esse primeiro arg ele lê só o primeiro parâmetro variático, ele vai ler só o 20. O restante ele ignora, porque não tem linhas para ler, não tem mais VA arg ali para baixo para ler os próximos. Então isso aqui não gera erro nenhum e compila normal, e roda normal no ESP. Mas, por questão de segurança, nunca usa isso daqui e sempre usa através da... O que eu aprontei? O que eu aprontei? Ah, tá. Rodou aqui.
E sempre uso aqui, ó. Pera aí. Sempre uso através das duas macros lá, tá vendo? Beleza. Aí só por curiosidade, como que tá? Como que eu uso essa função nesse projeto? Eu uso ela como um ponto. Eu tenho uma struct, que aí eu tenho um ponteiro para função. Esse é um ponteiro para esse tipo de função variática. Eu vou ter vários tipos de função assim variática, mas sempre com essa assinatura. Um parâmetro fixo, que é sempre tem bool tem parâmetro, e a quantidade variada de parâmetros. Aí cada função vai fazer as coisas específicas dela, né? Mas a assinatura da função é assim, ó. E aí, como que eu passo o ponteiro aqui? Eu faço assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Não sei se vai sair na tela, mas acho que sai. Você viu lá que é esse aqui, ó, PTR, função resposta dinâmica. Aí a hora que eu vou montar a tela, no item da tela, que é esse tipo de item, nesse parâmetro, eu passo o nome da função sem o abre e fecha parênteses. Aí nesse caso tem que ser o nome da função mesmo, não dá para usar macro. No caso de passar o ponteiro, mas é só aqui. É porque tem outros pontos do meu código que não está relacionado a isso que eu também uso essa função. Aí nesses outros pontos eu passo sempre através da macro. Aqui exclusivamente nessa estrutura que pega um ponteiro de função, aí sim, aí eu passo o nome dela dessa forma, sem parênteses, sem nada. E aí a hora que for usar, no caso eu estou usando o encoder, aí eu faço o tratamento correto. Se for esse tipo dela, eu faço o acesso lá através do objeto que criou ali. Do objeto que criou esse tipo. Uma PTR função resposta. E aí sim eu tenho que passar um argumento. Nesse caso, quando eu chamo através do ponteiro, eu sempre passo sem argumentos ali. Então eu coloco sempre false, que aí dá certo. Aqui, se eu chamasse e não colocasse nada aí, ia dar problema de novo, ia ficar reiniciando sem parar. No caso, aqui ele já não aceita porque tem um parâmetro fixo, né? Mas se eu colocar true aqui, ó, e não passar nenhum argumento segundo ali, vai é aquele mesmo problema lá. A macro resolve se eu usar a macro, que eu não estou usando a macro, né? Mas é isso daí, ó. É dessa forma, você pode usar a função variática, mas sempre sabendo que ela não é segura se você tentar acessar direto. O certo é usar sempre através de macro, que aí a macro bem definida, bem especificada ali, torna ela segura.